Olá, meu nome é Amanda Costa, sou integrante do grupo composto por Ana Carolina Arantes, Luca Henrique Viana, Maria Eduarda de Assis e Milena Veiga Silva, e hoje vamos falar sobre aplicações de ajustes de curvas na engenharia, referente à disciplina de métodos numéricos aplicado à engenharia, ministrada pelo professor Luiz Otávio. Bom, como diversos outros temas que nos auxiliam no desenvolvimento de outros estudos, os ajustes lineares não poderiam ser diferentes. Ele está presente em várias áreas de atuação e para as formulações de diversos artifícios de nosso cotidiano, como, por exemplo, a determinação do amargor da cerveja. A primeira aplicação na engenharia a ser citada no trabalho será a avaliação do amargor do lúpulo Hércules na cerveja através do ajuste polinomial de curvas pelo método dos mínimos quadrados. Estudo realizado por Mariana Protti e colaboradores no âmbito da engenharia química. Falando um pouco da cerveja, temos que ao passar dos anos, o seu consumo vem apresentando um constante crescimento, especialmente no Brasil, o qual apresenta um aumento de cerca de 4,5% comparado ao ano de 2022, o que representa cerca de 16 bilhões de litros, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, Sindicerv. Além disso, temos que a cerveja artesanal vem ganhando cada vez mais espaço no mercado consumidor, a qual é originada pelos métodos tradicionais de produção e que possibilitam uma maior flexibilidade quanto às notas e sabores desejados, onde possuem como um dos principais constituintes a cevada e o lúpulo. Dessa forma, é necessário que saibamos do que se trata o lúpulo, o qual é o objetivo da análise do artigo que será referenciado. O lúpulo é uma planta trepadeira da família Cannabissae, responsável pelo controle do amargor, aroma e sabor nas cervejas, sendo possível o controle de sua concentração para que esses fatores sejam regulados, tendo como função molecular responsável por tais efeitos os compostos alfa-ácidos. Além disso, o lúpulo se apresenta com uma enorme eficiência para o nosso organismo, como ser um excelente relaxante natural, auxiliar na saúde do cabelo, possuir função antibactericida, ser um contribuinte para o tratamento de doenças cardiovasculares, dentre outros. Agora nós vamos ver um exemplo de um artigo sobre o potencial da flor do lúpulo para o tratamento de diabetes e até mesmo Alzheimer, elaborado pela Universidade Federal do Ceará. Esse é somente um exemplo sobre a eficiência do lúpulo na saúde humana. Assim, como dito anteriormente, o objetivo do nosso artigo será determinar como o lúpulo Hércules afeta no amargor da cerveja, sendo possível definir a quantidade necessária a ser utilizada para que seja alcançado o sabor desejado da cerveja a ser produzida, quando o mesmo possui um tempo de fervura de 60 minutos. Dessa forma, foram utilizadas 6 diferentes quantidades em gramas, como demonstradas na tabela a seguir. Após as suas fervuras, foram determinados os seus amargores, sendo possíveis através dos valores de IBU, que é uma unidade específica para a medida do amargor do lúpulo. Mas como são calculados? Pois então, temos que os valores de IBU correspondem às concentrações de alfa-ácidos diluídos na cerveja, seguindo que 1 IBU é igual a 1 grama de alfa-ácidos por 1 litro. Para que seja calculado matematicamente, é preciso levar em conta a quantidade de lúpulo utilizada, o índice de alfa-ácidos no lúpulo, a densidade do mosto e o tempo da fervura da cerveja, que no nosso caso é 60 minutos. Além disso, é necessário que seja obtido o volume final da solução da cerveja utilizada. Logo, existem 4 equações mais populares para que a sua determinação seja obtida, mas o mais utilizado mundialmente é o de Tinset, onde será demonstrado a seguir. A fórmula a seguir nos demonstra uma forma de se calcular o IBU presente no mosto, que é a cerveja que nós estamos analisando.
Nessa fórmula, nós temos que o U é o valor tabelado que nós utilizamos. No momento da análise, a gente faz uma consulta na tabela originária. O P é o peso do lúpulo e o A é a unidade de alfa-ácidos, tendo V como volume da solução. Posteriormente, após a medida dos seus valores de amargor correspondentes às quantidades utilizadas, foi formulado um gráfico através do programa MATLAB com os valores de amargor no eixo das ordenadas e as quantidades de lúpulos utilizadas no eixo das abscissas. Em seguida, foi realizado um ajuste linear, resultando em uma reta de equação característica igual a y é igual a x mais b, sendo um polinômio de grau 1. Dessa forma, para que seja calculado o R, nomeado como coeficiente de determinação, que é basicamente uma base para que seja comparada a precisão dos valores encontrados, podemos estar utilizando a fórmula a seguir. R ao quadrado é igual a 1 menos SQE dividido por SQT, onde SQE consiste na soma dos quadrados dos erros e SQT na soma dos quadrados das diferenças em relação à média. Dessa forma, para que sejam determinados os parâmetros A e B, temos diversas possibilidades. Uma delas é a obtenção de 2 pontos do gráfico e a aplicação em uma determinante igualando a zero. Portanto, fazendo todas as manipulações algébricas ditas e necessárias, temos que o valor de R é igual a 0,9999, fato que demonstra que a reta e a análise tiveram uma ótima precisão, uma vez que o valor máximo possível para R é 1. E temos que a equação da reta possui uma configuração igual à seguinte: y é igual a 1,572x mais 6,67 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, como podemos observar no gráfico obtido pelo programa MATLAB, a reta do ajuste gerado por meio do método dos mínimos quadrados passa muito próxima a todos os pontos coletados e possui uma excelente exatidão, trazendo uma confiabilidade maior aos resultados obtidos pós-experimento. Contudo, podemos concluir que é possível a determinação do amargor da cerveja através do método utilizado, trazendo resultados com 100% de precisão e que o formato de análise realizado pode ser utilizado para diversos tempos de fervura, diversas quantidades de lúpulo e amargores diferentes, de modo que auxilie o fabricante a projetar a forma que deseja com que o produto seja gerado. Ajuste de curva da variação da massa do agregado graúdo pedra brita submerso na água em função do tempo. A pedra brita, conhecida comumente como brita, é um exemplo de um agregado, que é muito utilizado na engenharia civil para construções em geral. Mas o que seria o termo agregado? Agregado nada mais é do que materiais granulares sem forma e volumes definidos. Devido a essas propriedades, o agregado é muito aplicado na fabricação de argamassa colante, contrapiso, concreto, entre outras aplicações dentro da construção civil. Devido a essas aplicabilidades do agregado, é importante ter em mãos o índice de absorção, que permite definir a quantidade de água que certa quantidade de pedra brita é capaz de absorver e que serve como um indicador para correção de água durante a dosagem, de acordo com a norma NBRN-M 53/2003. Assim, através desse índice, é possível analisar questões como porosidade, durabilidade e absorção de água pelo agregado. O experimento foi realizado da seguinte forma: inicialmente foram realizadas algumas etapas na amostra, para que ficasse com a umidade igual a zero para dar início aos testes. Foram feitas as pesagens também inicialmente. Em uma segunda etapa, foi adicionado uma certa quantidade de água até que toda a pedra brita ficasse submersa. Assim,
Logo após todas essas etapas, a cada 30 segundos foram realizadas as medições de massa da brita que estava submersa em água, mas antes da pesagem foi retirado o excesso de água visível com um pano absorvente. Assim, ao longo do experimento, foram anotados todos os valores de massa do agregado encontrado em função do seu tempo correspondente. Dessa forma, ao analisar a tabela, foi possível observar que a função que melhor atenderia o comportamento dos pontos seria a função exponencial. Para encontrar os valores dos coeficientes a, b e c da função, foi utilizado programas computacionais, como, por exemplo, o MATLAB, que se baseou no problema inverso, também conhecido como PI, e no método de procura em rede modificado. Esses programas consistem em definir para cada parâmetro a ser estimado um intervalo com um valor mínimo e máximo que possivelmente contenha o melhor valor para o parâmetro considerado, construindo assim uma rede de intervalos. Assim, através do programa estruturado e dos dados obtidos experimentalmente, obteve-se a seguinte função exponencial, onde podemos agora determinar o quanto a pedra brita absorve de água em relação à sua massa em qualquer instante de tempo desejado, pois o ajuste de curvas encontrado apresentou um coeficiente de determinação de 99,80%, o que nos mostra uma alta confiabilidade neste ajuste de curvas. Dando continuidade às aplicações, irei apresentar o trabalho intitulado Ajuste de curvas por meio de procura em rede para duas classes de termorresistências do tipo PT100. Independentemente do setor industrial, existem padrões mínimos de qualidade que desempenham um papel fundamental na padronização. Entre esses processos é possível citar a temperatura, como um dos mais vitais para assegurar a excelência dos produtos. Existem 4 classes de termorresistências, mas para esse teste foi feito uso de duas do tipo PT100, sendo uma delas da classe A e outra da classe B, no qual já era esperado obter uma resposta diferente das duas em relação à temperatura. Os dados foram coletados usando um equipamento denominado banho térmico. Este equipamento possui alta precisão e gera valores de temperatura diretamente em um bloco de prova. Nesse mesmo equipamento, foi estabelecida uma temperatura de estabilização a aproximadamente 100 graus Celsius, para que fosse feita a coleta de dados das termorresistências, que foram conectadas a um registrador eletrônico. Este registrador armazena os valores do sensor a cada segundo, gerando gráfico e tabelas para a análise que será feita a seguir. A equipe, ao analisar os dados coletados, iniciou a seleção de dados relacionados às termorresistências PT100 classe A partir da temperatura ambiente de 24,3 graus Celsius. Eles monitoraram os minutos até estabilização em 98,6 graus Celsius. Os mesmos critérios foram aplicados às termorresistências PT100 classe B, começando a partir de 24 graus e alcançando estabilidade a 96 graus. Com base nesse conjunto de dados, a equipe realizou o ajuste de curvas para cada caso utilizando o software MATLAB. Tendo em vista que os dados de temperatura têm uma natureza exponencial, é possível expressá-los por meio da equação em destaque. Também no MATLAB foi feito o uso de um algoritmo de ajuste exponencial que realiza milhares de cálculos com base em intervalos definidos que estão expressos na tabela. Ao inserir os dados e os intervalos no algoritmo, os gráficos com ajuste de curva correspondentes foram obtidos. Os resultados também incluem a equação com seus coeficientes a, b e c. E por último, a tabela 3 expressa o coeficiente de determinação R² para ambas as termorresistências PT100 classe A e classe B. Com a finalização dos testes, a equipe obteve equações representativas para ambas as termorresistências, classe A e classe B, alcançando o coeficiente de determinação R² de 98,5% e 97,26%, respectivamente.
Devido à inadequação do ajuste por mínimos quadrados, optou-se pelo eficiente método de procura de rede, que se mostrou computacionalmente acessível. Agora eu vou falar sobre o artigo Ajuste de curvas do resfriamento da água em recipientes de plástico e vidro. O artigo aborda a questão da velocidade de congelamento de bebidas em recipientes diferentes, como garrafas de plástico e vidro. O experimento visa encontrar a curva que melhor representa o comportamento dos dados por meio do ajuste de curvas, buscando responder qual recipiente permite que a bebida refrigere mais rapidamente. Um experimento prático foi conduzido com recipientes de plástico e vidro, utilizando a água à temperatura ambiente como substância testada. O resfriamento ocorreu em um freezer de uma geladeira convencional ajustada para a temperatura média. A medição das temperaturas foi feita com um termômetro químico de álcool e querosene. O tempo de resfriamento de uma bebida no freezer é influenciado por vários fatores, como a potência e temperatura do freezer, as propriedades térmicas do líquido e o material do recipiente. Utilizando uma garrafa de vidro e uma garrafa de plástico, cada uma contendo 200 ml de água a 16 graus, o experimento durou 30 minutos, com medições a cada intervalo de 5 minutos. Os resultados estão resumidos no quadro exposto no slide. Com base nos dados, observou-se que o vidro resfriou a água de maneira mais eficiente em comparação ao recipiente de plástico, após os 30 minutos do experimento. Essa diferença é atribuída à difusividade térmica, relacionada à condutividade térmica de cada um dos materiais. Materiais com maior difusividade térmica, como o vidro, respondem mais rapidamente às mudanças térmicas do que o plástico. Isso explica a capacidade superior do vidro de resfriar a água. Ao conduzir o experimento e tabular dados, identificou-se uma tendência de redução da temperatura do líquido ao longo do tempo. O objetivo foi determinar a curva mais adequada para representar esses dados, utilizando o método de ajuste de curvas. Os gráficos de dispersão indicaram que uma função exponencial naturalmente decrescente melhor se ajusta aos conjuntos de dados, refletindo a diminuição e estabilização da temperatura com o tempo. O ajuste foi realizado por meio do ajuste linear simples, adotando uma reta com a equação y igual a ax mais b, pelo método dos mínimos quadrados, buscando minimizar a diferença entre valores experimentais e calculados. O problema de minimização foi resolvido por derivadas parciais, para assim obter as expressões que estão aí no slide dos parâmetros a e b da equação linear em questão. Na análise dos experimentos, a dinâmica observada segue uma tendência exponencial natural decrescente, como já foi dito anteriormente, ao contrário de uma equação linear. Para obter a expressão característica, foi feita a linearização da equação exponencial que está aí exposta no slide. Para verificar a adequação do ajuste, é calculado o coeficiente de determinação por meio da seguinte fórmula, onde o r² indica a qualidade dos ajustes de curva. Para derivar a equação e a representação gráfica da curva em cada um dos casos, foi desenvolvido um programa em MATLAB. O programa utiliza o número de pontos, as coordenadas dos vetores x, tempo, e y, temperatura, para gerar a equação, o coeficiente de determinação r² e o gráfico
com os pontos e a curva característica. No caso do resfriamento da água no recipiente de plástico, o coeficiente foi de 98,3%, indicando um ajuste excelente da curva aos dados. Já durante o resfriamento da água no recipiente de vidro, obteve-se um coeficiente de 97,1%. A eficácia do resfriamento de bebidas foi determinada pelo experimento, evidenciando que o recipiente de vidro é mais eficiente devido à sua maior condutividade térmica. No entanto, é crucial considerar possíveis erros experimentais, devido à imprecisão do termômetro e à retirada dos recipientes do freezer para as medições. O ajuste de curvas proporcionou equações para prever a temperatura do líquido em momentos específicos e determinar o tempo para atingir uma temperatura desejada. Apesar de erros experimentais, o coeficiente de determinação superou 97% para ambos os casos, tanto plástico quanto vidro, evidenciando a eficácia do método numérico. Em resumo, os métodos numéricos foram eficazes na solução prática, com a implementação do MATLAB devido à inviabilidade do cálculo manual. Agora eu vou falar um pouco sobre o artigo que eu escolhi, que é a análise de variação da temperatura em blocos de alvenaria através do método de ajuste de curvas. O artigo tem como motivação a relevância para a futura vida profissional de estudantes de engenharia civil, visando capacitá-los na escolha adequada de materiais, focando em blocos de concreto e cerâmico devido à sua presença comum. O estudo incorpora a argila expandida para avaliar suas propriedades de isolamento térmico e impacto na variação de temperatura dos blocos. O objetivo principal é estabelecer uma relação entre os conceitos de cálculo numérico computacional, especificamente o ajuste de curvas, e materiais frequentemente utilizados na construção civil. Falando um pouco sobre a metodologia usada no artigo, para obter os dados experimentais, os autores utilizaram os blocos de concreto e cerâmico, 1,5 kg de argila expandida, termômetro a laser, isopor, refletor e uma lâmpada incandescente de 100 watts e 220 volts. A avaliação detalhada da transferência de calor nos blocos incluiu a medição das temperaturas em 4 paredes específicas, conforme representado na figura. Após isolar os blocos com isopor e expô-los ao refletor com a luz acesa, as temperaturas foram registradas a cada 10 minutos durante 1 hora e 30 minutos. Esse procedimento foi repetido com o interior dos blocos vazio e preenchido com argila expandida. Posteriormente, realizou-se o ajuste de curvas, escolhendo uma função que melhor se adequasse aos dados coletados, permitindo uma extrapolação. Para essa análise, os métodos utilizados foram o método de procura em rede modificado e o método dos mínimos quadrados, conforme descrito por Ruggiero, 1996, avaliando o parâmetro R2 entre 0 e 1 para determinar o ajuste mais apropriado. O método de procura em rede modificado envolve definir intervalos para cada parâmetro da função, dividindo-os em n partições para estimar a melhor combinação de valores. Apesar de poder resultar em soluções subótimas, é um método exaustivo, exigindo a combinação de todas as subdivisões dos intervalos. Sua aplicação no trabalho foi realizada computacionalmente usando o software MATLAB com o código desenvolvido pelo professor Peterson Clayton Ave. O método dos mínimos quadrados foi empregado para o ajuste polinomial de segunda e terceira ordem. Este método, conforme descrito por Ruggiero em 1996, visa obter coeficientes para a função polinomial de modo que a soma dos quadrados dos desvios seja minimizada. Ele utiliza o conceito de taxa de variação por meio de derivadas parciais para determinar a menor distância entre os pontos experimentais e a função a ser ajustada. Iniciando agora os resultados e as discussões obtidas pelos autores,
As tabelas e os gráficos a seguir referem-se aos dados experimentais obtidos para os blocos de cerâmica e concreto e seus respectivos ajustes de curva realizados. A tabela 1 é referente à temperatura da parede do bloco de cerâmico sem o uso da argila. Já a tabela 2 é referente à temperatura da parede do bloco de concreto sem o uso da argila. Já na figura 2 está representado o ajuste exponencial através do método de procura em rede modificado. Esta figura é referente à parede exposta nos blocos de cerâmica e no bloco de concreto. Nos resultados obtidos, percebemos que o bloco de concreto tem um melhor parâmetro comparado ao bloco de cerâmico. Já na figura 3, ainda é um ajuste exponencial através do método de procura em rede modificado, porém essa figura é referente à parede interna 1 no bloco de cerâmica e de concreto. Ainda nos resultados obtidos, nós percebemos que o bloco de concreto possui parâmetros melhores do que o bloco de cerâmico, parâmetros esses que é sempre o ideal estar próximo de 1. As tabelas a seguir mostram dados experimentais com a argila expandida. É importante notar que as curvas para a parede exposta e a parede interna 1, conforme descrito na imagem no início da metodologia, são iguais ou muito semelhantes obtidas no experimento sem argila, portanto elas não serão repetidas. A tabela 3 são as temperaturas referentes às paredes do bloco de concreto já com o uso da argila, e a parede 4 também são as temperaturas referentes com o bloco cerâmico e o uso da argila. Na figura 4 e 5 são os ajustes polinomial através do método dos mínimos quadrados referente à parede externa. Na figura 4 é referente à parede externa do bloco de concreto, já na figura 5 é referente à parede externa do bloco cerâmico. Na figura 4, os melhores parâmetros obtidos foi com o uso da argila expandida. Já na figura 5, com o bloco de cerâmico, o melhor parâmetro encontrado foi sem o uso da argila expandida. É importante ressaltar que tanto no slide anterior, na figura 2 e 3, e na figura 4 e 5 desse slide, o Y que foi utilizado no gráfico foi em temperatura e o X em minutos. Na comparação dos métodos utilizados, observa-se que o método dos mínimos quadrados produz uma curva polinomial que representa os dados de maneira mais adequada, evidenciado pelo valor de R2 mais próximo de 1. No entanto, para analisar além do intervalo dos dados coletados, o método dos mínimos quadrados não é apropriado, pois ao longo do tempo a função polinomial tende a reduzir os valores de temperatura. Nesse contexto, a função que descreve a troca de calor é percebida como logarítmica, indicando instabilidade com o tempo. Esse trabalho teve como objetivo integrar a teoria de cálculo numérico computacional com a prática, evidenciando sua importância. Os resultados do experimento com a argila expandida estão em conformidade com as expectativas, demonstrando que esse material possui propriedades isolantes, reduzindo a variação de temperatura nos dois blocos utilizados. Notavelmente, as derivadas em determinados pontos indicam a eficácia do material isolante. Por exemplo, para a parede externa do bloco cerâmico, a taxa de variação em 30 minutos foi de 0,1064 graus por minuto sem a argila expandida e 0,0322 graus por minuto com sua utilização. No caso do bloco de concreto, na mesma parede, a variação de 30 minutos foi de 0,051 graus por minuto com a argila expandida e 0,1213 graus por minuto sem. Esse foi o nosso trabalho de aplicação de ajustes de curvas na engenharia. Obrigado pela atenção e tenha um ótimo dia.